isso. Se eu tivesse que falar tiveram muitos aprendizados até agora. Não faz muito tempo que eu comecei a me autoanalisar e a investigar minhas crenças, minha forma de existir no mundo. Não faz muito tempo. Tudo começou ali por volta da época da pandemia, em que muitas revoluções internas começaram a surgir em mim e me levaram a buscar novos conhecimentos e me conhecer de verdade. Eu não me conhecia. Eu não me conhecia mesmo. E isso também não invalida as experiências que eu tive. Eu acho que eu ainda não me conheço totalmente. Todos nós estamos mudando, né, o tempo todo. Então, eu ainda não me conheço totalmente. Eu tenho muita coisa para descobrir e muitas facetas para vivenciar da minha própria expressão. Mas hoje eu percebo que eu tenho muito mais consciência do que eu posso fazer por mim, do nível de autorresponsabilização que é fundamental para que eu possa desenvolver as minhas capacidades. Então, perceber isso me trouxe muitos novos entendimentos e novas formas de ver o mundo, enfim, muitas descobertas, mas eu acho que se eu tivesse que falar a mais valiosa é essa. O poder está sempre em você. Você é um ser poderoso. Poder é a permissão para ser. Eu posso. E você pode. Só por estar aqui, você pode. Então, é entender que esse poder precisa voltar para mim. Eu não posso colocar meu poder fora de mim. Eu não posso atribuir os desafios e os problemas da vida a coisas fora de mim, porque essas coisas fora de mim eu não controlo. Se eu não controlo, eu não tenho como agir para trazer um resultado diferente, para trazer uma melhoria. Então, o que eu controlo, entre aspas, o meu poder de ação está nas minhas próprias atitudes. Eu não controlo o que eu sinto, eu não controlo o que eu penso. Mas eu posso observar o que eu sinto, observar o que eu penso e, de forma consciente, trazer uma atitude coerente. Uma atitude que vai respeitar meus limites, uma atitude que vai, né, quando eu estiver sentindo algo doloroso, que me conecta com alguma sombra, com algum aspecto inconsciente que me machuca de alguma forma, eu posso olhar para aquilo e não reagir, e não projetar no outro, mas sim entender o que aquilo quer me dizer, com limites saudáveis, com compaixão pelo meu momento, mas me autoanalisar. E a partir da minha autoanálise, eu vou dar o melhor caminho de resposta para aquilo, entendendo o que aquilo quer dizer. Se eu tô sentindo uma dor aqui, uma dor emocional, tem uma raiz inconsciente. De onde essa dor vem? Vem daquela experiência que eu tive, que não me fez bem, que me fez me sentir sem valor pessoal. Tá, então existe uma dor em torno do teu valor pessoal, ok? Como a gente vai responder para essa dor? Projetando isso no mundo? Ou a gente vai olhar para essa dor e falar, tá, mas você acha que você não tem valor? Olha tudo isso que você fez até aqui. Isso é não ter valor? Não. Então você dá uma resposta para aquele sentimento com respeito, mas é um trabalho seu com você. Não tem espaço para você ficar querendo mudar as coisas fora, você vai mudar o que tá dentro. Então, os pensamentos, você não controla o que você pensa, mas quando vier um pensamento nocivo, tóxico, você pode falar, não vou alimentar esse pensamento com a minha energia. Não me representa, tira ele do seu campo. Não vou ficar alimentando pensamentos tóxicos sobre quem eu sou. Por exemplo, se você tá lá sentindo que porque você não bateu tal meta, ai, que ser inútil que eu sou, porque eu falei que eu ia bater a meta e não bati a meta. Você é só um ser humano, você não é um ser inútil. O ser humano não precisa ser útil, começa por aí. Foi o capitalismo que atribuiu a nossa existência à produtividade, mas nós não necessariamente precisamos ser úteis. A gente precisa existir em harmonia com a natureza, com a nossa natureza, com a natureza da nossa espécie, com a natureza do meio em que a gente vive. Isso é o básico. A gente está aqui para existir, para ser. Não para ser necessariamente útil. E aí é você trabalhar esse diálogo interno, é falar, nossa, esse pensamento de que eu sou inútil não me ajuda em nada.
E eu não bati a meta, mas olha, eu tava em 10% e agora eu tô em 45%, então eu avancei. É isso, é um diálogo interno em que você tá lidando com as suas próprias limitações. E quando a gente fala, né, em termos mais psicanalíticos, é esse diálogo entre o seu ego e o seu self. A alma, a consciência mais ampla, que vê as coisas por um outro ponto de vista, e o ego, que vê as coisas a partir de uma consciência mais limitada, individual. E aí você vai lidando com o ego de forma muito sutil, mas colocando ele no lugar dele, que existe para que você tenha as prioridades na sua vida, para que você entenda quem você é. Ah, eu sou a Elisa, isso é um ego. Eu sou a Elisa, aqui e agora eu sou a Elisa. Eu não sou o meu namorado, eu não sou a minha mãe, eu sou eu, Elisa. E dentro desse sistema de dados da Elisa, existem muitas crenças que foram construídas ao longo dos anos e que foram arquivadas no meu espectro do ego, vamos dizer assim. E eu preciso lidar com essas crenças, porque senão essas crenças vão moldar a minha realidade. E o poder é meu. O poder é meu, é seu. O poder de mudar a sua realidade é seu. O poder de mudar a minha realidade é meu. E a única coisa que nos impede de realmente fazer esse tipo de movimento é o ego. Por isso que não é pra você olhar o teu ego como um inimigo. Porque sem o seu ego você não seria você. Sim, é paradoxal. Mas é pra você colocar ele no lugar de mais utilidade, não, que a gente também tá falando sobre a nossa natureza de existir, não ter que necessariamente ser útil. Mas é colocar o ego no lugar em que ele funciona melhor. Depois a gente pode pensar onde é que ele funciona melhor. Mas se ele tá sendo um obstáculo, se ele te aprisionou numa crença, e pode ser, e ele é muito sutil, ele pode parecer que não te aprisionou, mas você tá preso de novo. Isso acontece, depois, né, espero que a gente possa trocar mais sobre isso, mas isso acontece no desenvolvimento pessoal, isso acontece, você acha que você já superou alguma coisa, e aí quando você vê que aquilo tá travado, você vai olhar a raiz daquela questão, ela está pautada na maneira como o seu ego está enxergando aquela situação. E mudar o ponto de vista muda tudo. Se autorresponsabilizar pela sua vida muda tudo. Não estou tirando da conta o fato das desigualdades sociais, das dificuldades de cada um. Não, nunca faria isso. Eu sou uma pessoa que sempre estudou a luta de classes, o contexto geopolítico social da minha nação, da minha cidade, e eu tenho essa consciência. Mas eu entendo que se a gente continuar sempre terceirizando a culpa, né, a responsabilidade por realmente movimentar a nossa vida para frente, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar, porque a gente está colocando isso na mão de outra pessoa, a gente está colocando isso na mão do governo, a gente está colocando isso na mão do nosso chefe, a gente está colocando isso na mão dos nossos pais, a gente está colocando isso na mão dos nossos amigos, nossos parceiros, nossos filhos, e está tirando o nosso poder. Não dê o seu poder. Não dê o seu poder, não abra mão do seu poder. Escolha assumir o seu lugar, tomar o poder que é seu por direito e agir em coerência, lidando com a própria voz interna que pode estar te dizendo que você não é capaz, que você não pode, porque você vem de um contexto que não vai conseguir, que isso. Então, eu acho que o primeiro passo para mudar e para ir para uma realidade melhor é esse diálogo interno, é dizer para você que você pode e você vai, e que se você encontrar dificuldades pelo caminho, não tem problema também, é uma caminhada, é um desenvolvimento dia após dia, não tem linha de chegada, mas entender que se você tá forte o suficiente na sua relação com você mesmo, quando esses desafios chegarem, vai ser muito mais fácil. Era só isso que eu queria conversar hoje, porque eu quero compartilhar mais sobre o meu processo de experimentação, de autoindagação, de autoanálise, de autoconhecimento, de busca por novas respostas
para perguntas que eu sequer sabia que eram perguntas fundamentais. E que depois que eu comecei a me conectar com essa forma de ver a minha vida começou a mudar. E eu quero compartilhar mais sobre isso, porque eu sei que é valioso a gente conversar e trocar sobre isso com outras pessoas que podem estar passando pelas mesmas coisas ou não, mas a gente tá aqui para se apoiar e para crescer junto, porque crescer junto faz muito mais sentido, né? Encontrar a união no nosso caminho, o apoio, o espelho, né? A experiência de outra pessoa que inspira a gente, torna tudo muito mais leve. Então, tamo junto, vamos lá, retome seu poder de volta.